Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um ano desse evento fantástico, né, que estamos realizando de forma online, o World Creativity Day. Gostaria de agradecer, né, o convite para participar dessa segunda edição para mim. E nós estamos aqui mais uma vez para falar do nosso universo da área gráfica, né, gente? Ano passado nós entramos aí com conteúdo de como as gráficas poderiam criar novas oportunidades, né, com a pandemia, o desenvolvimento do mercado, desse mercado que vem caindo, e como as novas oportunidades apareceram, né, como que as gráficas poderiam sobreviver. E esse ano eu trouxe um outro conteúdo também voltado para a área gráfica, né, que nós vamos falar aqui, como o nome do título já disse, design e gráfica, né? Como desenvolver projetos de design visando a produção gráfica mais sustentável, né? Foi solicitado algumas vertentes aí para a gente poder trabalhar e eu escolhi a sustentabilidade porque tem tudo a ver com a gente, tá? Bom, esse é um conteúdo que visa analisar o comportamento do consumidor, né? E propor novos caminhos para a produção de projetos gráficos. E aí de forma também mais inovadora, por meio de recursos mais sustentáveis. Nesse contexto, nós vamos abordar um pouquinho de ecodesign e design sustentável, tá? E para elucidar, né, e propor também uma reflexão aos designers, e poder mostrá-los novos caminhos, né, alternativos, para executar seus projetos de forma que venham a preservar mais o equilíbrio ambiental, tá bom? Então, gente, meu nome é Cida Medeiros, para quem não me conhece, né? A minha formação, eu sou produtora gráfica, com especialização em produção gráfica. Eu possuo pós-graduação em educação tecnológica, MBA em estratégia de merchandising, PDV e product placement, né? Sou graduada em design gráfico, técnica em desenho industrial e técnica em desenho de arquitetura. E sou uma produtora gráfica, né, apaixonada pelo que eu faço. E minha vertente maior hoje é embalagem e projetos de inovação, tá bom? Eu atuo aqui no Senai já tem uns 14 anos, né? Estou situada aqui no Senai Horto, né, em Belo Horizonte, na área da comunicação, tecnologia gráfica e design. E hoje o meu foco maior, as aulas que eu tenho ministrado, são geralmente direcionadas a projetos de inovação. Tá? A gente está trabalhando com projetos de inovação de diversas áreas tecnológicas aqui dentro do Senai, não somente na área de design gráfico. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. O conteúdo é uma passagem pelo assunto, né? Gostaria de ficar horas e horas conversando com vocês, mas a gente não consegue. A gente tem um período aqui, espero que seja útil, tá bom, gente? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, onde falar de sustentabilidade é tudo, tá? Então, essa minha formação na área gráfica, né, e design acabou me trazendo até aqui, né, nesse segundo ano. E aí, gente, nesse ano, nós vamos falar das questões que envolvem muito, assim, além da economia, mas um tema que é muito sensível ao consumidor hoje, né, e consequentemente também às empresas. Que é a sustentabilidade segmentada aos projetos de produção gráfica. A gente tem visto aí o segmento de projetos que são impressos, né, já não tem mais a mesma potência, a mesma quantidade de produtos impressos que tinha antes, mas a gente ainda foca em grandes projetos desenvolvidos, que são projetos de uma categoria muito, assim, muito acima da média, e que são projetos que ainda levam uma carga de produtos e de processos que
que já não são mais a cara desse novo mercado, não só o mercado, mas nesse novo tempo que nós vivemos, né, quando se trata de sustentabilidade. E aí, principalmente pelo seguinte, olha só, de acordo com a plataforma World Meters, que mede a população mundial, né, em tempo real, ela mede em tempo real, nós vivemos um mundo em quase 8 bilhões de pessoas, né? Sendo assim, nós precisamos entender que não podemos mais conviver com essa velha filosofia da economia linear, comprar, usar e destacar, né? Descartar, né? Que seria o caminho natural. Só que essa máxima já se tornou obsoleta, né? A gente já não... porque o futuro é incerto. Então, por razões evidentes, as matérias-primas e os recursos naturais não são infinitos. E podem se esgotar se a gente não cuidar deles, né, gente? Então, a resposta do planeta em relação a essa exploração da terra e água acabam piorando as evidências de que é preciso mudar o comportamento humano e buscar novas alternativas para o desenvolvimento tecnológico. Alguns elementos são essenciais para a sobrevivência da vida na Terra. Com a água, por exemplo, enquanto outros, como os minerais, são fundamentais em setores diversos da economia tecnológica. Somados a isso, ainda temos a emissão do CO2, né? E o gás energético dos grandes centros de produção. De acordo com o Greenpeace, atualmente nós estamos utilizando 50% a mais de recursos naturais do que há 30 anos atrás. Então isso é um dado grave que a gente deve pensar. E o evento, ele traz essa pegada de preocupação, né? Ela traz algumas outras vertentes, mas a questão da sustentabilidade está muito forte, né? Já que que se trata de um evento mundial e que busca soluções, né, para ajudar as empresas e ajudar as pessoas a pensarem de uma forma diferente, né? Já que a gente está aí trabalhando em um mundo que necessita dessa mudança de comportamento. Bom, e aí, com isso, a gente percebe, né, claramente uma crescente mudança, né, e uma crescente demanda por modelos produtivos que otimizem recursos, energias, e que desenvolvam uma infraestrutura sustentável. E que venha a melhorar assim, o acesso dos serviços e criar empregos ecológicos de qualidade. Isso é possível, né? E esse sistema é bom para todos porque ele melhora a qualidade de vida de milhões de pessoas, reduz a pobreza, aumenta a competitividade e reduz os custos econômicos, ambientais e sociais. Então, olha a quantidade de coisas, né, de fatores que implicam nessa redução, né, de processos que impactam as questões do meio ambiente. Bom, então nesse contexto, gente, que nasce o ecodesign e o design sustentável. E eles incluem critérios ecológicos em todas as suas fases, desde a fase da concepção, né, desde o desenvolvimento, né, o transporte, a reciclagem. Então esse cenário ele reflete em todas as cadeias produtivas e as suas vertentes, todas. Só que nessa apresentação, eu gostaria de deixar claro que a abordagem que eu vou apresentar, ela vai ser mais um recorte, né, voltado para a área de design gráfico, mais para a área de produção gráfica, né, e acabamento gráfico. Como o tema é muito abrangente, eu vou tentar explicar dentro da minha área de especialização, ok? Bom, benefícios do ecodesign e design sustentável, né? Artigos com mais qualidade, né? Produtos com mais qualidade, né? Os produtos são mais versáteis, fabricados com materiais mais duradouros e diferenciados. Isso eu acho que é fantástico, né? Produção mais eficiente, né? Favorece a produção de energia e precisa de menos recursos naturais e matérias-primas. Isso é um ponto que eu acho que, como benefício, o ecodesign e o design sustentável, eles trazem muito bem essa pegada. Redução das emissões, né, emissões de gases, né, o consumo durante o transporte diminui e, por consequente, né, consequentemente, as emissões de CO2 também são diminuídas.
indústrias mais sustentáveis, né? As empresas ganham em capacitação de inovação, reforçam seu compromisso com o meio ambiente, e essas indústrias acabam levando até seu consumidor um modelo de negócio que hoje existe um nicho, uma parcela da população que está muito interessada. Hoje nós já não compramos as coisas por comprar, e o poder de compra do consumidor ele é muito grande. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa numa parcela da população que está se preocupando com essa pegada. Consumidores mais felizes, né? Satisfaz a demanda desse mercado com produtos mais atrativos para um público mais exigente, e esse público exige mesmo, né? Os produtos mais atrativos e que se preocupam em entender que já não basta mais produzir coisas, né? A gente quer comprar coisas, mas a gente nós começamos a fazer uma análise do que comprar. E a diferenciação do mercado. Então, são benefícios que o ecodesign e o design sustentável traz, né? No caso da diferenciação do mercado, os produtos sustentáveis têm um valor agregado, assim, que os diferenciam da concorrência muito grande, né? Você pega lá, essa semana mesmo eu vi uma coisa muito interessante, que na Grandes Empresas e Pequenos Negócios, né? Um empreendedor que já trabalhava há 20 anos com óculos, né? Com armação de óculos, ele saiu da empresa e resolveu montar o próprio negócio a partir de um conteúdo que ele havia visto na internet a respeito da mapeamento facial. E aí ele percebeu que ele poderia fazer os óculos mapeando o rosto da pessoa e fazendo o modelo dos óculos ajustável do mesmo tamanhozinho do rosto da pessoa. O bacana ele foi para o processo de industrialização da impressora 3D, ele gera menos resíduo e ele consegue fazer uma entrega personalizada para o cliente, do tamanho, formato, tudo de acordo com o rosto, para que não caia, para que não machuque, para que não tenha nenhum problema relacionado, e o óculos personalizado para aquela pessoa. Então, ele tem uma média de venda que a pessoa escolhe o modelo e ele personaliza aquilo para o formato do rosto da pessoa. Interessantíssimo. Então, essa diferenciação, né, o valor agregado, e sempre vai ter uma diferença da concorrente. Muito bacana, tá, gente? Isso são dados, essa fonte é da Eurofunding, tá? Uma instituição europeia que compilou esses dados, tá bom? Não é nada que está sendo trazido aqui como aleatório. Bom, tanto é que é o mundo inteiro, né? A gente nem está falando de Brasil. Bom, vamos lá. A gente está fazendo algo errado como sociedade, né? Porque quando a gente precisa de 5 mil litros de água para poder confeccionar uma calça jeans, tem alguma coisa errada. Essa é a mesma quantidade que uma pessoa bebe em 6 anos. Então, 5 mil litros. Né? De 5 a 6 mil litros de água para confeccionar uma única calça jeans. Esse dado ele é da ONU, tá? Ele é de 2019 e é somente a ponta do iceberg, né? De um problema que precisa ser solucionado, né? E de solução, como o ecodesign, por exemplo. Essa nova filosofia, ela concebe produtos sustentáveis do começo ao fim, onde a produção e a distribuição do consumo deve adequar-se a critérios mais ecológicos. Então, nunca paramos para pensar no impacto que os produtos que usamos têm no nosso dia a dia. E a partir desse processo reflexivo, é possível tomar decisões conscientes que geram mudanças em um nível ecológico significativo. Então, sendo assim, eu acredito que nossa responsabilidade é reverter essa situação. Por exemplo, como designer gráfico, como designer gráfica, eu tenho o compromisso de me fazer algumas perguntas, né? Então, a primeira pergunta é qual o impacto ambiental do meu trabalho? E a segunda é como que eu reduzo esse impacto, né? Como reduzir esse impacto diante dos fatores apresentados? E aí, para mim, responder essa primeira pergunta, ela pode parecer um tanto complexa, porque as formas de contaminação de um designer são diversas,
né? Desde o uso do computador até a produção em massa da nossa arte. Então, por isso, é importante pensar na redução do impacto ambiental do nosso trabalho por meio do design sustentável. De que forma a gente pode fazer isso, né? O ecodesign é uma parte essencial da economia circular. Então, é uma estratégia que tenta prolongar definitivamente o valor dos produtos. Então, mantendo assim, dentro de um circuito fechado, né, isento de resíduos. E o design com materiais sustentáveis, né, permite que os bens da economia circular terminem sua vida útil, tendo condições de terem novas funções, diferentemente da economia linear, né, que se baseia novamente no princípio de comprar, usar e descartar. E aí, por que eu falei isso, essa questão, né, do ecodesign, né, e do design sustentável? Porque o ecodesign, por exemplo, é muito interessante na nossa área, porque podemos sim produzir coisas que perdurem. Visto a área de embalagem, por exemplo, que ao meu ver é uma das áreas que mais podem prosperar nesse sentido, embalagens e a própria área da comunicação visual externa, né? Então, gente, olha só, quais características, né, do ecodesign e do design sustentável? Quais são as características que a gente consegue perceber melhor assim? Menos material. Então, produzir coisas com menos material. Né? Ao produzir, a gente deve otimizar a quantidade de materiais e energia que são gastos naquela produção. E aí, dessa forma, é possível proteger os recursos e reduzir as emissões. Vejamos os processos gráficos, né? Como esses processos se dão. Geralmente, existe uma coisa que a gente fala muito no design, que eu falo isso muito com os meus alunos, e falo isso também dentro das gráficas, que o pensamento do design ele sempre deve ser de trás para frente. Pensar na produção, no resultado final do produto, o que ele vai agregar na sociedade ou para o cliente que ele está sendo produzido, antes de planejar o projeto. Porque muitas das vezes a gente consegue resultados fantásticos, resultados com uma linguagem visual excepcional, sem necessariamente ter que aplicar toda a parte de acabamentos superficiais que existem milhões nas peças gráficas que são produzidas. Então eu acho que esse é um ponto que deve ser observado. Reciclagem fácil, né? Coisas de fácil reciclagem, né? É uma característica do ecodesign. E aí deve ser evitados os aspectos que retardam a desmontagem e usar materiais que sejam fáceis de identificar, né? Utilizar ou reciclar. Essa é uma característica, por exemplo, dos próprios acabamentos superficiais da área gráfica, né? Se você diminui os recursos que são colocados como acabamento superficial, a chance desse material voltar a ser reciclado, ou seja, desses tipos diversos de papéis serem reciclados, é maior. Assim como a reutilização para algumas outras finalidades, né? Uso de materiais biológicos, voltando novamente na questão dos acabamentos superficiais. Eu sempre estou falando do superficial, gente, porque acabamento mecânico não implica ele não implica na questão não sustentável, pelo contrário, talvez seja a linha de acabamentos para o projeto gráfico mais sustentável que existe, os acabamentos mecânicos. No caso dos acabamentos editoriais, eles requerem algum uso também, como cola e algumas coisas que são produtos químicos, mas que também podem ser diminuídos de acordo com o que o mercado coloca para a gente hoje. E aí, quando eu falo materiais biológicos, esses mesmos materiais que são usados de forma aleatória, de forma discrepante ali na produção de projetos, na finalização desses projetos, o que implica num acabamento visual e numa entrega muito bacana, mas que possui diversas fontes de produtos ali que não são benéficos para o nosso meio ambiente, né? Alguns deles, inclusive, nem existe a possibilidade da reciclagem. Então, voltando desse assunto, eu coloco aqui também o seguinte: esses materiais no processo, já existem diversos fabricantes preocupados com a questão da biosintética, né,
materiais biológicos biodegradáveis, então assim, vernizes, plásticos, laminados, materiais que já possuem essa característica de serem biodegradáveis, tá? Duradouros, materiais que possam ser duradouros. Tentar fazer propostas que antigamente a gente jogava muita coisa na rua, né? As pessoas pegavam cartão, pegavam panfleto, pegavam alguma coisa e esse material ia para o lixo. Só que não apenas para o lixo, muitas das vezes era jogado na rua mesmo. Hoje a proposta é fazer com que toda aquela mídia e material que você desenvolva, que ela seja duradoura na casa da pessoa, né? Que ela tenha uma capacidade de passar mais tempo ali. E quando eu trago isso para a área da embalagem, eu consigo ver isso como uma característica muito maior, porque a gente possui essas características muito bem definidas, já existe muita coisa bacana no mercado nesse sentido. Multifuncional, né, reutilizável, reciclável, né, coisas que podem ser adequadas para usos diversos, né, que são suscetíveis se forem utilizados e fabricados com materiais reciclados, né, materiais recicláveis. Então, propor novos produtos mesmo, né, que permaneçam mais tempo com o usuário, né, propor uma embalagem que pode virar alguma coisa e ela vai ser funcional dentro da casa, né? Ou em um determinado espaço. Redução das emissões, né, de gases, né? O tamanho adequado dos produtos poupa material, consumo durante o transporte, diminui as emissões de CO2. Então, existem todas essas questões em fabricação de materiais, independente da linha que seja, tá, gente? Inovadores, materiais que possam ser mais inovadores, né? Trazer inovação tecnológica e aí pode ajudar a melhorar e evidenciar, né, essa questão da sustentabilidade dos produtos. Pode parecer uma coisa corriqueira, né, que já está até ultrapassado, todo mundo está usando muito. Mas quando veio a questão dos cardápios online, né, display de mesa que só tem um QR Code e que você acessa os cardápios, você diminui a quantidade de produtos na mesa, a partir desses processos a gente consegue também entender novos processos, né? Hoje as mídias sociais estão aí e esse trabalho em conjunto do impresso e do digital talvez tenha sido o maior marco que o setor tenha conseguido assim perceber, tá? E mensagens ecológicas, né? Que o design sustentável ele difunde a sustentabilidade com mensagens que fazem parte do mesmo produto. Então, muitas das vezes, trazer essa própria questão para a cara do produto, né? Fazer com que o produto tenha a cara e fale aquilo que ele veio, né? Bom, e as possibilidades para o ecodesign e design sustentável, né, no design gráfico e gráfica relacionado a isso, e gostaria de colocar para vocês então. Então vamos lá. Verificação de processos de impressão. Gente, como melhorar o processo de impressão de forma ecológica e sustentável? Hoje, as gráficas, elas necessitam se adequar. Inclusive, já existem algumas questões que são cobradas legalmente pela própria NR12, por questões que são colocadas dentro de uma gráfica, porque ela não pode trabalhar simplesmente, né, despejando resíduos a torto e a direito. Então, hoje existem adequações, inclusive, que fazem com que essas empresas estejam bem vistas no mercado, né? E aí, essa verificação de processo de impressão, como é que a gente pode melhorar esse processo, né? O que pode ser feito no processo ecológico de impressão? Então, assim, né, aí já parte para o lado da gráfica, mas tintas sustentáveis, né? Hoje existem tintas, a maioria hoje é a base de vegetal, já são sintéticas, então também já existe uma mudança muito grande, né? Não somente a base de mineral, né? Já existe uma mudança para isso, nesse sentido. Embalagens sustentáveis e ecológicas, isso para mim é um ponto primordial. Por quê? Como que a gente, né, como manter fora da caixa no que tange ao mercado de embalagem, né? Um dos maiores do mundo, tudo que a gente usa, tudo que a gente tem vem embalado de alguma forma, né?
E se quase tudo é industrializado e necessita de embalagem, como fazer com que essas embalagens elas cheguem à casa do consumidor de uma forma as pessoas quererem manter aquele produto ali dentro e não jogar fora? Então, como é que eu faço para trazer proposta para as empresas, né, para os produtores, para as próprias indústrias que produzem cada vez em maior quantidade, disparadamente, né? Como fazer propostas que façam com que aqueles modelos permaneçam na casa do cliente? Isso, inclusive, vale lembrar que reforça muito a questão da marca do cliente na casa, né, na vida das pessoas. Materiais nos processos de impressão. Gente, materiais é muito importante. Existem diversos materiais diferentes hoje, com uma riqueza de detalhes, com uma riqueza tecnológica. Vale muito a pena pesquisar, sabe? Por isso que eu falo, o processo de trás para frente, ele é necessário. Tentar fazer propostas que tragam esse posicionamento da questão da sustentabilidade para dentro dos projetos gráficos. Propor materiais também que sejam duradouros, né? Eu já tinha, inclusive, falado disso, né? E novos produtos, né? O que pode ser feito com a questão do papel, por exemplo? O que pode ser feito? Né? Dentre os materiais que são utilizados hoje para a produção de embalagem, o papel ainda é o de menor impacto na natureza, né? Então, o que pode ser feito ainda hoje? E novas possibilidades, inclusive, para esse papel, né? Pensar, inclusive, diminuição de formatos e tamanhos pode ajudar também nessa percepção de como o design pode integrar a sustentabilidade aos processos de impressão e diminuir, né, reduzir os gases, reduzir o impacto, reduzir o uso de materiais e matéria-prima, e o produto final como meio, né? Eu falei lá em cima um pouquinho, a utilização do próprio produto como meio de propagação da ideia da sustentabilidade. Então, o design entender que trazer essa ideia de propagação no próprio meio é importante, né? Já existem algumas empresas que fazem isso, como a Natura, por exemplo, que faz isso muito bem, né? Deixar o próprio produto falar a que ele veio, isso é muito importante, né? Bom, desse conteúdo todo, eu acho que vale ressaltar também, para finalizar, a questão da certificação para os produtos e projetos sustentáveis. É muito bacana porque o ecodesign tem regulamentos próprios e eles credenciam a natureza sustentável dos produtos comercializados no mercado. Olha que bacana. Existem 3 certificações no mercado. A primeira é a Cradle to Cradle, C2C. Esse sistema ele certifica e promove a inovação em produtos sustentáveis com um método de avaliação baseado em 5 aspectos: saúde material, reutilização dos materiais, uso de energias renováveis, administração da água e responsabilidade social. O outro é o ISO 14062. Essa norma ela é internacional de gestão ambiental, né, e avalia a integração dos aspectos ambientais no design e no desenvolvimento do produto. E a outra também, que é a ISO 14001, né, essa norma permite que as empresas certifiquem seu compromisso com a despesa, com a defesa, né, do meio ambiente, com a gestão dos riscos ecológicos próprios da atividade que realizam. Olha que bacana. Então, eu acho que é muito bacana essa questão de trazer também essa questão da certificação, porque as empresas que estão certificadas, elas acabam se mostrando, né? Acabam se mostrando para o mercado como empresas que têm algo a oferecer para o mercado. Bom, então, meus queridos, por hoje nós vamos ficar por aqui. Eu espero, né, que esse conteúdo tenha sido útil para vocês e espero vê-los novamente ano que vem no próximo Creativity Day, ok? World Creativity Day 2023. Até lá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, tá bom?